Fala aí pessoa bonita, Vitor aqui, autor de O Último Arcanista, e hoje eu quero falar com você sobre o primeiro capítulo. Então você que já leu o livro, voltou. Você que já leu o livro ou você que leu o primeiro capítulo, que é gratuito caso você não saiba, e quer saber um pouco sobre os bastidores, esse vídeo é pra você, porque eu vou contar um pouco da experiência de escrita e as coisas que estão aqui, o motivo delas. Primeiramente, tudo começou quando eu comecei a escrever o livro no primeiro capítulo. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu lembro que eu imaginei uma cidade no fundo do oceano, um menino de rua que queria alcançar algo na vida, e aí eu falei, bom, ele pode estar fazendo isso através de uma prova. Então eu imaginei ele morando numa barraquinha furada e pelos buracos, ali pelos furos da cabana, ele olhava para a redoma e via no reflexo dela a cidade alta, que é onde ele queria chegar. Então começou com esse conceito. E dentro deste conceito, eu lembro que tinha várias poças ao redor da tenda. Ah, não, verdade, era pelas poças que ele viu o reflexo da cidade alta, não era nem pelos furos da barraca. Onde vinha o taverneiro e começava a auxiliar ele ali. Eu lembro que este foi o ponto inicial aí do livro, porém, ele foi bem diferente de como está hoje. Porque hoje tem toda uma cena do Eldrin meio que levantando, ansioso, indo até o vidro da redoma, olhando para fora, olhando para a cidade alta, revendo a prova, porque isso tudo foi adicionado depois, como um contexto que eu entendi depois do livro só. Mas todo o lance ali do Geralt já acontecia. Então o que eu sabia quando eu comecei a escrever? Que era a história relacionada a este menino, mas que não teria só ele na história, claro, tem outros personagens, outros protagonistas, porque eu gosto da ideia de vários protagonistas juntos, para dar uma confundidinha no leitor, adoro. Então, dentro de todo este contexto, a primeira versão desse capítulo ficou horrorosa. Eu acho que eu revi esse capítulo mais de 20 vezes, provavelmente. Porque eu lia, relia, eu não conseguia deixar ele do jeito que eu queria por nada nesse mundo. Sempre parecia que faltava algo, eu ia escrevendo e não dava. Então, através de todas essas revisões, eu comecei a entender as 3 coisas que eu queria passar com este primeiro capítulo. A primeira era criar um pouco do cenário, mas sem ser aquelas várias páginas deixando um monte de informação que não tem a ver com a história, mas só onde eles estão. Então, eu coloquei ali ele dando uma analisada na prova, que acho que é uma página e meia, mas só, ele tem um raciocínio interrompido, ele só pensa nisso bem depois, para não ficar aquela coisa maçante de só falar do cenário, não desenvolver história, que é algo que eu particularmente não gosto muito. A segunda coisa foi trazer um pouco do passado aí do Eldrin e justificar algumas coisas sobre ele. Então, por que que ele é estudioso? Por que que ele, porém, não é bom em partes físicas? Porque ali é um menino que é bem pobre, ele não tem família, ele é órfão, então ele passa o tempo dele estudando e trabalhando, porque aí com isso ele consegue estudar, trabalhar para ganhar dinheiro e comer. Ele não tem espaço aí para os treinamentos físicos que a prova exige que ele tivesse, que a prova ali da Cidade Baixa exige que ele conseguisse fazer. Então mesmo que ele treinasse ali uma hora, meia hora por dia, ele provavelmente não chegaria nem perto ainda da prova física, então essa foi a estratégia que ele seguiu. Ou seja, quando ele tem um papo ali com o Geralt, né, em que eles trocam essa ideia de por que ele não está tão preparado para a prova física, essas coisas, é meio que este o contexto que eu queria passar e também mostrar aí pinceladas de que ele é um menino pobre, que ele não tem acesso a muitas coisas, todas essas questões. E o terceiro ponto, que é o principal, é que eu queria começar o livro com tudo. Eu gosto de histórias que começam jogando a gente direto na ação, e apesar do livro não começar assim direto no caos, já não ter aquela primeira frase absurda, eu trouxe este contexto já no primeiro capítulo para já dar um tom forte. Então, quando chega a menina ali e traz aquela joia para ele encosta, acontece toda aquela visão, todo aquele negócio, é justamente para trazer este impacto poderoso, profundo, em que você, leitor, ao ler, você já fica, meu Deus, o que está acontecendo, o que vai acontecer agora? Tanto que o primeiro capítulo termina como fechando o que o Eldrin queria fazer no começo. Então no começo você vê que ele quer fazer a prova, ele está super impactado, tá ansioso. No fim ele não pode. O Geralt vem e fala, você não vai poder fazer a prova. Então é matando aquela trama inicial e inserindo uma outra. Então eu também trouxe aí a cerejinha do bolo, que foi quebrar
o caminho que o leitor achava que estava seguindo e começar por um outro. Então indo para esse plot twistzinho aí logo de cara, que quem não ama um plot twist, não é mesmo? Se você está gostando desse vídeo, deixe a curtida aqui porque ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. Obrigado. Mas, para isso, foram precisos aí cerca de uns 20 capítulos. De feedbacks que eu recebi, a galera gosta bastante desse primeiro capítulo, porque ele dá um tom legal pra história, e geralmente a pessoa lê o primeiro e já gosta de engatar no segundo para entender um pouco melhor o que está acontecendo, embora o segundo ainda não revele, e basicamente demora bastante tempo para revelar, justamente para manter a pessoa presa aí neste roteiro enquanto ela vai descobrindo tanto de coisa que tem por trás disso, porque tem muita coisa, tanta coisa que serão 7 livros para desenvolver basicamente este ponto e o que se originou dali. Então essa é a explicação. Se você ficou com qualquer dúvida, comente aqui embaixo, vai ser um prazer conversar e responder. E se você ainda não viu, eu fiz também já o do prefácio, então está aqui, caso você queira acessar. Semana que vem vai ter o do capítulo 2 também, e aí depois eu já deixo aqui, caso esse vídeo seja depois. Tamo junto, até mais!